Olá, pessoal! Hoje nós falaremos sobre limite de funções de duas variáveis reais. Comecemos com a definição formal. Então, a gente vai considerar aqui D um subconjunto do R2, que é o domínio da função f, que vai de D em R, certo? É uma função de duas variáveis reais. AB vai ser um par ordenado, que é um ponto de acumulação do domínio dessa função, ou seja, para cada bola centrada em AB, de um raio qualquer que você pegue, quando você faz a interseção dessa bola com o domínio dessa função, sempre vai ter mais algum ponto no domínio dessa função. Então, desta forma, a gente tem AB como sendo o ponto de acumulação de D, certo? L vai ser um número real, que vai ser o valor do limite, que a gente vai definir já já. E, como eu falei, f é uma função de D em R, de duas variáveis reais. A gente diz que o limite de f de x é igual a L, quando xy tende a AB, e escrevemos dessa forma aqui, certo? A notação é análoga ao limite de funções de uma variável real, né? A diferença é que agora f tem duas variáveis reais, né? Eu vou fazer o limite de um par ordenado xy se aproximar do par ordenado AB, e o resultado do limite é um número real, porque a função chega em L, né? Então, a gente define o limite de uma função como sendo L, quando xy se aproxima de AB, se para todo epsilon positivo existir um delta positivo correspondente, tá ok? Para todo par ordenado xy no domínio, cuja distância de xy a AB seja maior do que zero e menor do que delta, sempre que isso acontecer, você tiver a imagem desses pontos, né? F de xy, a diferença dessa imagem por L em módulo sempre vai ser menor do que epsilon. Então, se isso acontecer, aí o limite da função f de xy, quando xy tende a B, é igual a L. Geometricamente, a gente tem aqui, aqui embaixo, nessa primeira imagem, a gente tem um domínio D, certo? Que é o domínio dessa função f, que a gente está considerando de um subconjunto do R2 em R, certo? Então, para cada intervalo que eu considere, contendo o valor do limite L, né? Ou seja, eu considerei aqui o intervalo de L menos epsilon a L mais epsilon. Então, para cada intervalo que eu queira, né? Considerar tão pequeno quanto eu queira, sempre vai existir uma bolinha aberta, centrada no ponto AB, de um raiozinho delta, cuja imagem dos pontos dentro dessa bolinha vai sempre recair no intervalo que você considerou, de L menos epsilon a L mais epsilon. Então, é análogo mesmo à definição que a gente já tinha aprendido para uma variável, funções de uma variável real, certo? Na segunda imagem, a gente tem algo semelhante, né? Aqui a gente tem agora as três coordenadas, x, y, z. Essa parte em azul é o gráfico da função que a gente está considerando. Então, aqui a gente está vendo que, se a gente considera um intervalozinho contendo L, né, entre L menos epsilon e L mais epsilon, a gente consegue, dentro do domínio da função, né, uma bolinha de raio delta centrada em AB, cuja imagem dos pontos dessa bolinha está dentro do intervalo de L menos epsilon a L mais epsilon, certo? Bom, lá quando a gente definiu limite de uma função de uma variável real, quando a gente queria fazer x se aproximar de um valor real a gente só tinha duas possibilidades. Ou se aproximava de a pela esquerda, ou se aproximava de a pela direita, né? Então, ou me aproximo de a por valores menores do que a, ou me aproximo de a por valores maiores do que a. Então, era bem tranquilo de fazer x tender a a. Agora que a gente está trabalhando com funções de duas variáveis, já complicou mais um pouquinho, porque agora eu vou fazer um par ordenado xy se aproximar de um par ordenado AB. Só que existem várias formas de eu me aproximar desse ponto. Eu posso me aproximar desse ponto através de retas, eu posso me aproximar desse ponto através de curvas, e dentre essas curvas tem infinitas curvas que eu posso me aproximar desse ponto. Então, assim, já complica mais um pouquinho, porque agora eu posso ter várias formas de me aproximar de um ponto no R2, certo? Agora, sim, independente da forma que você se aproxime do ponto, quando o limite existe, o valor do limite tem que ser o mesmo, independente da forma que você se aproximou do ponto. Então, o que tem aqui na observação 1 é justamente isso que eu estou dizendo. Se você tiver uma função que ela tende a um valor L1, quando você se aproxima do ponto AB ao longo de um certo caminho, né, digamos, ao longo de uma reta, por exemplo, e
a mesma função se aproxima de outro valor L2 quando o xy se aproxima do pau ordenado AB ao longo de outro caminho, de outra curva, e esse valor de L1 é diferente de L2, então a gente já pode afirmar que esse limite não existe, porque para o limite da função existir, o valor do limite tem que ser o mesmo, independente da forma que você se aproxima daquele ponto, ok? No primeiro exemplo, a gente vai começar mostrando que um certo limite existe, utilizando a definição formal de limites, que é aquela envolvendo epsilon e delta, certo? Depois a gente vai ver algumas propriedades de limites e aí passa a resolver, né, quando o limite existe de forma mais fácil do que utilizando a definição formal. Mas só para a gente ter uma ideia, vamos fazer um exemplo. Então, aqui eu quero mostrar, utilizando a definição formal de limite, que o limite da função 2x² y sobre x² mais y², quando xy se aproxima do pau ordenado 0, 0, é igual a 0. Então, o que é que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que, dado um epsilon positivo, eu vou exibir quem é o delta que depende desse epsilon, também positivo, de tal forma que a distância do ponto xy ao par ordenado 0, 0, né? A gente sabe que a distância do par ordenado xy ao par ordenado 0, 0 vai ser a raiz de x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado, que é exatamente essa raiz aqui. Raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, toda vez que eu tiver essa distância de xy ao par ordenado 0, 0 maior do que 0 e menor do que delta, eu tenho que ter obrigatoriamente a imagem desses pontos, né? F de xy, que é a minha função aqui, 2x² y sobre x² mais y², menos o valor do limite que eu quero provar, só que nesse caso o limite vai ser 0, né? Então, f de xy menos 0 dá a própria f de xy, né? Então, o módulo dessa função tem que ser menor do que epsilon. Então, é isso que eu tenho que provar, que dado um epsilon positivo, eu vou exibir quem é esse delta positivo, que depende do epsilon, de tal forma que toda vez que eu suponho que essa raiz de x² mais y² é maior do que 0 e menor do que delta, eu tenho um módulo da função menor do que epsilon, certo? Então, vamos lá. Então, eu começo justamente supondo que a distância do ponto xy ao par ordenado 0, 0 é maior do que 0 e menor do que delta. Depois, eu exibo quem é esse delta, certo? E, claro, por hipótese, epsilon vai ser um valor que já é dado na questão, certo? Então, eu suponho que epsilon eu já conheço. Quem vai ser delta para satisfazer a minha condição para o limite realmente ser igual a 0? Vamos lá. Então, eu quero que o módulo da função f de xy menos 0, né, que é o módulo da função, seja menor do que epsilon, certo? Só que antes de desenvolver esse módulo, vamos analisar uma coisinha aqui. Eu sei que x² é menor ou igual que x² mais y². Por quê? Porque eu estou somando ele a um valor que é maior ou igual que 0. Então, é claro que ele vai ser menor ou igual do que essa soma, certo? Reescrevendo essa soma para x e y diferente de 0, né? Dividindo todo mundo por x² mais y², eu obtenho essa desigualdade aqui. x² sobre x² mais y² menor ou igual que 1. Pronto, por quê? Porque eu vou utilizar isso agora. Porque eu não vou trabalhar com esse módulo aqui, de 2x² y sobre x² mais y². Então, eu vou separar. Eu sei que o módulo do produto é o produto dos módulos e o módulo do quociente é o quociente dos módulos, certo? Então, aqui, eu posso separar como sendo módulo de 2, que é o próprio 2, módulo de x² sobre x² mais y², como todos são elevados à potência par, então isso é maior ou igual que 0, né? Então, posso tirar do módulo, vezes módulo de y, certo? Só que eu sei que x² sobre x² mais y² é menor ou igual que 1. Então, 2 vezes esse quociente vezes módulo de y vai ser menor ou igual que quem? Que 2 vezes 1 vezes módulo de y, ou seja, 2 vezes módulo de y. Por definição, quem é módulo de y? Raiz de y ao quadrado. Aí eu sei o seguinte, que raiz de y ao quadrado, quem vai ser menor? Raiz de y ao quadrado ou raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado? Obviamente, raiz de y ao quadrado vai ser menor ou igual que a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, pelo mesmo argumento de cima. Se eu pego o y ao quadrado e somo com x ao quadrado, eu estou aumentando, né? Ou estou deixando a mesma coisa se x ao quadrado for 0, ou estou aumentando se x ao quadrado for maior do que 0. Então, obviamente, essa raiz aqui do lado direito é maior ou igual, certo?
Então, eu tenho 2 raiz de y ao quadrado, até faltou um 2 aqui, né? Menor ou igual que 2 vezes a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? Só que, por hipótese, raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado é menor do que delta. Então, 2 vezes essa raiz vai ser menor do que 2 delta. Para que isso seja menor do que epsilon, qual é o valor de delta que eu vou considerar? Se eu considero delta igual a epsilon sobre 2, quando você substitui aqui, né, vai ficar 2 vezes epsilon sobre 2, simplifica, sobra só o epsilon. Então, o módulo de f de xy menos 0, que é o módulo de f de xy, né, por transitividade, vai ser menor do que epsilon, que é o que a gente queria provar. Então, para provar que esse limite de fato é 0, basta tomar o delta igual a epsilon sobre 2, certo? E agora veremos algumas propriedades de limites, agora para funções de duas variáveis, que são análogas às que a gente já conhece para funções de uma variável real, certo? Vou só enunciar essas propriedades. Então, aqui a gente está considerando o FG, funções de duas variáveis reais, né? De um domínio D, do R2 em R, certo? AB é um ponto de acumulação de D, lambda LM, números reais, tais que o limite da função f é L, quando xy se aproxima de AB, e o limite da função g de xy, quando xy se aproxima de AB, é igual a m, tá? Então, a primeira propriedade é que o limite da soma é a soma dos limites, ou o limite da diferença é a diferença dos limites. A segunda propriedade é que o limite do produto de um escalar por uma função de duas variáveis reais é o produto. Quer dizer, você tira a constante do limite, né, e vai ficar o produto da constante vezes o valor do limite da função. Como o limite de f é L, então isso é igual a lambda vezes L. Na terceira propriedade, eu tenho o limite do produto de funções a duas variáveis reais, que isso é igual ao produto dos limites, porque o limite de f é L e o limite de g é m. Analogamente, o limite do quociente ele vai existir e vai ser o quociente dos limites se o limite da função do denominador for diferente de 0. Então, vocês veem que é análogo ao que já foi visto no curso de cálculo 1, certo? Agora, utilizando essas propriedades, a gente pode, quando o limite existe, né, utilizar essas propriedades sem precisar estar demonstrando que ele existe pela definição formal. Então, o primeiro exemplo que eu tenho aqui, né, eu quero calcular em todos os itens se o limite existir, eu quero saber o valor, se não existir, eu quero provar por que ele não existe, mostrar, certo? Então, nesse primeiro caso, eu tenho uma função racional, 4 menos xy sobre x ao quadrado mais 3y ao quadrado, e quero calcular o limite dessa função quando xy se aproxima do par ordenado 2, 1. Então, o que é que eu faço? A primeira coisa que eu vou fazer é, se o limite de cada uma dessas funções do numerador e denominador existirem, é só realmente você separar o limite do quociente como quociente dos limites e calcular o limite normalmente. Se não existir, aí eu tenho que ver se eu consigo eliminar, caso tenha indeterminação, né? Eliminar a indeterminação para poder ver se existe ou não, ou se realmente eu não conseguir eliminar a indeterminação no caso de T, eu teria que fazer o quê? Exibir dois caminhos, né, passando pelo ponto que eu estou me aproximando, de forma que o limite tem valores distintos em cada um dos caminhos considerados, ok? Então, vamos lá. Veja que x vai se aproximar de 2 e y vai se aproximar de 1. Quando você substitui na função, vai ficar 4 menos 2 vezes 1 no numerador, 2. No denominador, vai ficar 2 ao quadrado mais 3 vezes 1 ao quadrado, que dá 7. Então, ambos os limites existem. Então, realmente, o limite do quociente é o quociente dos limites e é só realmente fazer a substituição. Então, o limite dessa função é 2/7, certo? No item B, eu tenho outra função racional, x² menos y² sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, e quero fazer xy se aproximar da origem, certo? Só que perceba que quando eu faço xy se aproximar da origem, vai ficar numerador tendendo a 0 e denominador também. Então, eu tenho indeterminação do tipo 0 sobre 0. Se eu conseguir eliminar essa indeterminação, ótimo. Se não, tenho que partir para dois caminhos que passem pela origem, mostrando que esses caminhos levam a limites distintos,
tá? Só que perceba aqui, a gente pode escrever x à quarta menos y à quarta como o produto da soma pela diferença de x ao quadrado por y ao quadrado. Então, quando a gente escreve dessa forma, dentro do limite, a gente vai poder simplificar x ao quadrado mais y ao quadrado, no numerador e no denominador, e o que vai sobrar é o limite da função polinomial x ao quadrado menos y ao quadrado. Quando x e y tende a 0, 0, esse limite é 0 ao quadrado menos 0 ao quadrado, que é 0, então ele existe. Então, ambos os limites existiram dos itens A e B, certo? No item C, eu tenho outra função aqui que não é racional, é uma função que tem no numerador mistura a função polinomial com função trigonométrica e no denominador é uma função polinomial. Obviamente, eu vou fazer x e y se aproximar da origem, e quando substituo na função, eu já vejo que dá 0 sobre 0, indeterminação. Aparentemente, eu não consigo eliminar essa indeterminação, porque não tenho como colocar nada em evidência para poder simplificar numerador com denominador, e não estou vendo outra opção de eliminar essa indeterminação. Então, eu vou tentar partir para curvas que passem pela origem, para ver o que acontece com a função, à medida que eu me aproximo dessas curvas, né? Fazendo x e y se aproximar da origem, né, ao longo dessas curvas, e ver se ela vai tender a limites diferentes. Se isso acontecer, já sabe que o limite não vai existir. E para provar que um limite não existe, basta que você exiba dois caminhos, duas curvas, passando pelo ponto que está se aproximando, de forma que os valores dos limites deem distintos, certo? Não precisa fazer 4 nem 5 caminhos, não. Basta 2 em que deem valores diferentes para a função, tá? Aqui eu vou fazer mais porque é o primeiro exemplo, mas, a priori, se vocês conseguirem identificar dois caminhos e que tenham limites distintos, usem esses dois. Então, vamos lá. Vou começar, ao longo da origem tem várias curvas que passam pela origem, né? Tem a curva y igual a 0, que é o eixo x, tem a curva x igual a 0, que é o eixo y, tem a curva y igual a x, tem a curva y igual a menos x, tem a curva y igual a x ao quadrado, y igual a x à quarta, x igual a y ao quadrado, tem várias, né? Então, assim, tem várias curvas que passam pela origem. Qualquer uma dessas a gente pode fazer, né, ao longo dessa curva, ver o que acontece com a função quando o ponto x, y se aproxima da origem. Então, eu vou escolher algumas para a gente ver o que acontece com a função. Então, eu comecei primeiro com o eixo x, que é y igual a 0. Então, ao longo do eixo x, qual o valor desse limite da função original? Então, ao longo do eixo x, já que y é 0, é só substituir na função dentro do limite. Então, y sendo 0, né, numerador fica 0, denominador fica 3x ao quadrado. Limite de 0 sobre 3x ao quadrado é limite de 0, limite de constante é a própria constante. Então, a gente chegou que o limite ao longo do eixo x é 0. E ao longo do eixo y, que eu tenho x igual a 0, qual o limite da função? Substitua dentro do limite. X igual a 0, numerador fica 0, denominador fica y ao quadrado. Limite de 0 sobre y ao quadrado vai dar limite de 0, limite de constante é a própria constante, certo? Então, mais um limite que deu o mesmo valor ao longo de outro caminho. Agora, vamos se aproximar da origem pela reta y igual a x para ver o que acontece com a função. Então, substitua dentro do limite y por x. Então, você vai ter aqui, vai trocar todo mundo onde aparecer y por x, né? Então, vai ficar x vezes x, x ao quadrado, cosseno de x, né? Aqui até era para substituir, esqueci. Então, é cosseno de x. No denominador fica 3x ao quadrado mais x ao quadrado dá 4x ao quadrado, né? Você vai poder simplificar esse x ao quadrado do denominador com o do numerador, porque é um produto. Então, vai sobrar limite de cosseno de x sobre 4, quando x e y tende a 0, 0. Cosseno de 0 a gente sabe que é 1, 4, o limite de 4 é o próprio 4. Então, esse limite da função, quando eu me aproximo da origem pela reta y igual a x, eu tenho o valor 1/4. Então, eu encontrei dois valores distintos de limites para a mesma função quando eu me aproximo da origem por caminhos diferentes. Então, eu já sei que o limite dessa função não existe. Então, a gente representa o não existe com esse Ezinho virado para a esquerda, cortado, né? Então, não existe o limite da função original quando x e y se aproxima da origem, certo? No próximo exemplo, eu tenho o limite dessa função, né, x ao quadrado y vezes a exponencial e elevado a y, sobre x à quarta mais 4y ao quadrado, e x e y continua se aproximando da origem.
Observe que quando eu faço x e y tenderem a zero, numerador e denominador vão para zero, então eu tenho indeterminação. Mais uma vez, eu não consigo eliminar essa indeterminação, porque eu não tenho nenhum fator comum, não consigo fazer nada para eliminar a indeterminação. Então, o que é que eu vou fazer? Vou me aproximar de curvas, né, que passem pela origem, para ver o que acontece com a função. Então, eu vou começar aqui com o eixo x, que é y igual a zero, e ver o que acontece com a função, né? Então, substituindo y por zero, eu vou ter no numerador zero, denominador eu vou ter x à quarta, então limite de zero sobre x à quarta é limite de zero, limite de constante é a própria constante. Então, se eu conseguir outra curva que passe na origem, que tenha limite da função inicial sendo diferente de zero, já basta para provar que esse limite não existe. Então, eu considerei aqui nesse exemplo a parábola y igual a x ao quadrado. Então, substituindo aqui no limite da função, no lugar de y colocando x ao quadrado, vai sobrar x ao quadrado vezes x ao quadrado, que é x à quarta, é elevado a x ao quadrado, denominador x à quarta mais 4, x ao quadrado dá x à quarta, né? Então, fica 4x à quarta mais x à quarta, 5x à quarta. Simplificando o x à quarta do numerador com o do denominador, sobra a exponencial é elevado a x ao quadrado sobre 5. Quando x tende a zero, a gente tem é elevado a 0, 1, denominador 5, então esse limite vai para 1/5. Limites distintos ao longo de caminhos que passam pela origem da função inicial, então eu sei que o limite da função não existe. Ok, pessoal? Então, agora a gente vai ver o teorema do confronto, que é a versão de cálculo 1, só que agora para funções de duas variáveis reais, é análogo, que é o seguinte: D é um subconjunto do R2, que é o domínio das funções que eu vou considerar f, g e h. Quer dizer, todas as três são funções de duas variáveis reais que chegam em R. AB é um ponto de acumulação desse domínio D, certo? E a gente vai considerar o seguinte: vai considerar que existe um Rzinho positivo, tal que eu tenho essa relação entre as três funções, ou seja, f de xy é menor ou igual que g de xy, que é menor ou igual que h de xy, para todo xy na bolinha centrada em AB de raio R, aberta essa bolinha, interseção com o domínio das funções, certo? Então, para todo ponto que está no domínio da função e ao mesmo tempo está nessa bolinha centrada em AB de raio R, eu tenho essa desigualdade acontecendo. Então, se isso acontecer e eu tiver o limite das funções dos extremos, que é o limite da função f de xy e o limite da função h de xy, coincidindo quando xy se aproxima de AB, então, obrigatoriamente, a função do meio, né, que é o teorema do confronto ou do sanduíche, vai ter o mesmo valor do limite quando xy se aproxima desse ponto AB, certo? Então, esse é o teorema do confronto na versão para duas variáveis reais, certo? A gente não vai demonstrar o teorema do confronto, mas a gente vai demonstrar uma consequência dele que é muito usada nos exercícios que a gente vê dos livros de cálculo. O corolário diz o seguinte: sejam D um subconjunto do R2, né, que é o domínio das funções f e g, que chegam em R, AB é um ponto de acumulação de D, e a gente vai supor que existe um R positivo, tais que g de xy é uma função limitada dentro da bola centrada em AB de raio R, certo? E que o limite da função f de xy é zero quando xy se aproxima de AB. Se isso acontecer, a gente vai provar que o limite do produto dessas funções, quando xy se aproxima de AB, é zero. Ou seja, se eu estiver trabalhando com o limite do produto de duas funções, onde uma é limitada dentro de uma bolinha centrada no ponto que eu estou fazendo xy se aproximar, e a outra função tem limite zero, então o limite do produto dessas duas funções também é zero. Então, vamos para a demonstração. Pronto. A gente vai começar supondo que G é limitada dentro da bola centrada em AB de raio R, né? Existe esse raio, tal que ela é limitada dentro dessa bola, certo? Ou seja, se ela é limitada dentro dessa bola é porque existe uma constante que eu estou chamando aqui de C, né? Uma constante positiva, tal que é o módulo dessa função, né? G de xy é menor ou igual que C para todo xy nessa bolinha centrada em AB de raio R. Ou seja, eu posso reescrever essa desigualdade como g de xy limitado entre menos c e c. Se eu multiplico a função f de xy nessa desigualdade,
tem duas considerações, né? Tem o caso de f de xy ser positivo ou zero, ou tem o caso de f de xy ser negativo. Aí aqui, para fazer de uma vez só, eu multipliquei por f de xy e observe que eu mantive a desigualdade, né? Porque eu coloquei módulo aqui do lado esquerdo e do lado direito para a função módulo para a função f de xy. Por quê? Vamos pensar em cada caso. No caso que f de xy é positiva dentro dessa bola. Quando você multiplicar f de xy na desigualdade anterior, vai ficar tudo com o mesmo sentido da desigualdade. Vai ficar menos c vezes f de xy menor ou igual que f de xy vezes g de xy menor ou igual que c vezes f de xy, porque eu estou multiplicando por um número maior ou igual que zero. Já no segundo caso, se f de xy for negativo, vai inverter o sentido da desigualdade. Então, vai ficar, onde era menor ou igual, passa a ser maior ou igual. Então, reescrevendo, vai ficar c vezes f de xy menor ou igual que f de xy vezes g de xy, que é menor ou igual que menos c vezes f de xy. Mas repare se essas duas desigualdades que eu escrevi não é a mesma dessa última aqui. Vê. Quando f de xy é maior ou igual que zero, o módulo de f de xy é a própria f de xy. Então, se você substituir aqui o módulo por f de xy, você está na primeira desigualdade, que é o primeiro caso que eu considerei aqui, que é quando f de xy é maior ou igual que zero. Veja que dá a mesma desigualdade. Se f de xy for menor do que zero, o módulo de f de xy vai ser menos f de xy. Então, observe que aqui esse lado esquerdo vai passar a ser c vezes f de xy, que é esse segundo caso aqui que a gente tinha escrito, certo? E o outro lado, né, quando você trocar f de xy, módulo, né, por menos f de xy, vai ficar menos c vezes f de xy, ou seja, eu tenho essa desigualdade que a gente acabou de escrever aqui, para o caso onde f é menor do que zero, certo? Então, essa desigualdade aqui final, ela está representando as duas possibilidades para o caso da função f de xy, tá? Mas independente de qual caso a gente tá trabalhando, nos dois casos a gente vai poder utilizar o teorema do confronto. Por quê? Observe que os limites dos extremos vão ser limite da função menos c vezes f de xy ou limite de c vezes f de xy. Só que ambos os limites são zero porque, por hipótese, f de xy tem limite zero e c é constante. Então, limite de menos c ou de c multiplicando uma função que vai dar zero, a gente sabe que pode tirar a constante, multiplicando o limite da função que é zero. Então, em ambos os casos, eu tenho zero, ou seja, limite dos extremos zero. Então, obrigatoriamente, a função do meio, que é o produto de f por g, vai ter o mesmo limite, zero também. Então, já sabe, se você pegou uma função que você quer calcular o limite dela, e ela é um produto de funções, onde uma vai para zero, e a outra é limitada dentro de uma bola que contém o ponto que eu estou fazendo o xy se aproximar, então, já sabe que o resultado do limite é zero. Vamos ver alguns exemplos? Então, no primeiro exemplo, eu tenho aqui limite de xy ao quadrado sobre y ao quadrado mais x ao quadrado quando xy se aproxima da origem, certo? Observe que dá indeterminação, né? 0 sobre 0, teria que eliminar ou ver se tem como utilizar o corolário anterior para determinar esse limite caso ele exista. Observe que a função x vezes y ao quadrado sobre y ao quadrado mais x ao quadrado pode ser reescrita como x vezes a função y ao quadrado sobre y ao quadrado mais x ao quadrado. Então, o que eu vou mostrar é que o limite dessa primeira função ela vai para zero, quando xy se aproxima da origem, e o limite da outra função, e a outra função, que é y ao quadrado sobre y ao quadrado mais x ao quadrado, ela é limitada, certo? Dentro de uma bolinha que contenha a origem, centrada na origem. Só que veja, o limite de x, quando xy tende a zero, zero, é zero, obviamente, né? Função polinomial. E essa segunda função, que é y ao quadrado sobre y ao quadrado mais x ao quadrado, a gente já viu que ela é menor ou igual que 1, né? Porque a gente já sabe que y ao quadrado é menor ou igual que y ao quadrado mais x ao quadrado. Então, considerando xy diferente de 0, 0, então você vai ter y ao quadrado sobre y ao quadrado mais x ao quadrado menor ou igual que 1. Então, uma é limitada, a outra vai para zero, então o limite do produto é zero, pelo teorema do confronto.
Analogamente, no item B, eu tenho x ao cubo sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, quando xy se aproxima da origem. Observe que dá 0 sobre 0 em determinação, né? E também observe que essa função de dentro do limite, x ao cubo sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, a gente pode reescrever como x, que multiplica x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Obviamente, o limite de x é 0, quando xy tende à origem, né? Uma vai para 0, e a outra é limitada porque x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual que 1, para todo xy diferente da origem, porque pelo mesmo argumento de cima, né? X ao quadrado é menor ou igual que ele mais y ao quadrado, reescrevendo x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual que 1 para todo ponto xy diferente da origem, né? Então, uma foi para 0 e a outra é limitada, então o limite do produto de funções é 0 também, certo? Então, era isso que eu queria comentar com vocês, pessoal. Até a próxima aula.